Olá pessoal, estamos aqui nesse cenário onde nós estamos mostrando para vocês como a nossa situação é um pouco crítica nesse período, né? Nesse período de escassez de chuva aqui na nossa região, a gente não tem acesso a rios, nós não temos acesso a açude, nós não temos como algumas regiões que tem, né, que passa o leito do rio e com isso acaba proporcionando alguns vegetais ficar verde durante o período da seca. E para nós aqui é um pouco complicado, porque nós passamos 10 anos, de 8 a 10 anos, sem ter uma gota d'água nos açudes. E então a nossa mata, a nossa vegetação, ela ficou muito frágil. E, né, com esse período de escassez, acabou muito vegetal morrendo e o que nós temos aqui para mostrar para vocês é exatamente essa área crítica que nós estamos mostrando aqui, que eu vou virar aqui um pouquinho a câmera para que vocês possam ver. Aí nós temos aqui, ó, esse aqui é um pé de cajarana, né, que geralmente esse tempo ele já começa a folhear, né. Então um cenário assim meio desolador um pouco, né? Todas as suas folhas caem, né? Porque não tem como, seco demais, né? Falta água aqui nessa região. E nesse cenário que eu estou mostrando para vocês, gente, por incrível que pareça, é o cenário onde eu crio as minhas abelhas, né? Então ali naquela matinha ali, aí na frente, é onde elas estão localizadas. É um dos apiários que eu crio as minhas abelhas, né? E estou trazendo esse cenário para mostrar para vocês que nesse período, se a gente não tiver um pouco de compaixão das abelhas, a gente acaba perdendo todas. Então, a gente acaba perdendo, algumas morrem, outras migram para regiões que tenha acesso à sua alimentação, porque a abelha ela precisa do alimento. E qual é o alimento natural da abelha? É flor, é o néctar, é o pólen, né? Então tudo isso é tirado da vegetação no período do inverno e a gente acaba sofrendo muito, né, com esse período, porque aqui nessa região a gente não tem, né, os vegetais, plantas nativas como a aroeira, como a angico, que provavelmente nessa época já estão próximas a florar, né? Então a gente também não tem. Nós também não temos cajueiro, nós também não temos oiticica, então é uma região muito complicada para mim, muito crítica para mim. Então, qual é a minha parte como apicultor, gente? A minha parte como apicultor, que é exatamente essa intenção de eu abrir meu canal, é mostrar para os meus, né, para mostrar para os meus colegas, para os meus clientes, a realidade que a gente que passa. Aqui eu quero levar para vocês somente a verdade, né? Então a gente tem um cenário aqui que a abelha não visita, porque toda folhagem, toda a vegetação está seca. E a abelha gosta de verde, a abelha gosta de flor, né? Ela gosta do pólen das plantas. Então, com esse cenário aqui, fica inviável ela conduzir a sua alimentação. Então, eu vou estar mostrando para vocês, ali no apiário, o quanto essas abelhas ficaram enfraquecidas, né? Porque acabou a alimentação do inverno e essas abelhas ficaram enfraquecidas exatamente porque não tem um alimento natural, né? Exatamente porque não tem um alimento natural, né? Pessoal, ali, bem ali a serra, a Serra do Junco, né? Onde está localizada uma torre ali da internet, para que a gente tenha a serra que a gente passa no cordão. Então, é um cenário um pouco crítico, né? Aqui nós temos, não sei se dá para vocês verem, a gente tem 3 pezinhos de carnaúba, os únicos sobreviventes nesse cenário nessa época, né? Então a gente vai aqui no apiário mostrar a realidade das abelhas para vocês verem o quanto essas abelhas ficaram fracas com esse período de escassez. E aí é onde chega a nossa ajuda, onde a gente tem que fazer por onde essas abelhas, onde a gente tem que fazer por onde conservar
essas abelhas até o inverno, até janeiro, fevereiro, até chegar o período chuvoso, né? Então a gente vai começar a trabalhar isso na base de uma alimentação que é rica em proteínas, que geralmente é uma massa que eu faço com farelo de milho, soja e goma, misturo, faço uma garapa de mel com capim santo e deixo uma vazia com essa massa para elas vir pegar. Esse tipo de alimentação é uma alimentação sólida, né? Que em um outro momento eu vou mostrar para vocês. É uma alimentação sólida que contém muita proteína, então isso ajuda muito a conservar as abelhas para o próximo ano, né? E a outra base é a gente trazer alimentação líquida, feita de a base de rapadura, a base de açúcar e a base de mel. Então, para que essa alimentação? Gente, essa alimentação é exatamente para a gente tentar segurar as abelhas até o período chuvoso. Aí eu pergunto a vocês, vocês aguentariam passar 6 meses de fome, né? Que a partir de julho acaba o alimento para elas aqui, acaba as flores, acaba o inverno. Então, o que é que elas fazem? Por isso que a gente não mexe no ninho, por isso que a gente não mexe na colmeia, porque a colmeia é o lugar onde elas conseguem armazenar bastante mel para poder ter esse período, né, de reserva de mel para ela ir utilizando nesse período que ela mais precisa. E, né, então eu vou mostrar para vocês ali o enquanto elas vêm sofrendo com esse período de escassez. Então as coisas só vão melhorar para elas a partir de janeiro, a partir de fevereiro, né? Ou a partir do momento que der alguma chuvinha agora no mês de outubro, ou mês de novembro, que a jurema começa a florar, então a gente já tem né, uma melhora em relação a isso. Mas enquanto não vem, a gente tem que fazer a nossa parte, ok? Mas pessoal, quando chega essa época, para mim é a época assim que eu me sinto mais triste. É uma época de cortar coração, né? Porque a gente vê o quanto essas abelhas ficam fracas. Aí uma abelhinha nova, né? Nem movimento tem na caixa. Ela foi pegada esse ano. Então provavelmente ela já foi embora. E eu não vou me arriscar muito, que eu estou sem os EPI, né? Os equipamentos de segurança. Mas aqui é o meu apiário, né? O apiário 3. E a gente tá trazendo aqui a realidade. Aqui a gente tem uma abelhinha assanhadinha aí, ó. Tá se assanhando aí um pouco. Então é isso que eu falei, ó, pessoal. Aqui era uma abelhinha nova, né? Ó, ela foi embora e ela largou já, ó, aqui, ó. Ela já largou a colmeia, né? Já largou a caixa com 3, 4 quadros puxados. Aqui, como elas puxaram naturalmente, elas puxaram da forma dela, puxaram ao contrário, certo? Mas já é um prejuízo que a gente tem. Só nesse apiário aqui já contei 4 abelhas que foram embora, 4 abelhinhas novas que já foram embora nesse período, né? Que é o período mais complicado que a gente tem. Então isso significa dizer o quê? Olha, e era uma abelha boa, viu? Que pelo tamanho das capas, olha isso, olha isso. Pelo tamanho das capas aqui, pela forma que ela puxou, mesmo puxando ao contrário, era uma abelha que seria bem produtiva, né, para o próximo ano. E com isso, gente, isso significa o quê? Isso significa dizer que eu tenho que começar a agir, eu tenho que começar a trabalhar com alimentação sólida e alimentação líquida. Senão, quando eu chegar na próxima colheita, eu não tenho uma abelha nessa região. Então, é um período muito complicado, muito escasso para mim, né? Então, aqui trazendo a realidade para vocês. Então, aqui foi uma abelha que puxou 5 quadros, né? Naturalmente, ela puxou da forma que ela caiu, ela puxou aqui.
E aqui está o detalhe interessante que a gente... Essa cera aqui é chamada cera violada que a gente produz, ó. E ela começou a puxar um pouquinho. Só que faltou o quê? Faltou o principal, a alimentação, né? Como o inverno acabou, então ela vai deixar de puxar. Então, aqui só mostrando um pouquinho essa realidade, esse cenário aqui para vocês. Muito triste, muito desanimador quando chega essa época do inverno, né? Quando chega essa época do inverno aqui é muito desanimador para mim. É um período mais crítico que eu acho mais triste, sabe? Então, pessoal, com esse ao entardecer assim, né? Todas as abelhas que porventura vão para o mato ainda procurar algum alimento, elas voltam para a caixa, né? Então, essas abelhas grandes que tem melgueiras, elas não sofrem tanto não, porque elas deixam muito alimento reservado para elas. Agora, as abelhas pequenas, elas sofrem demais, né? É difícil a gente segurar uma abelha pequena se a gente não fizer a nossa parte. Essa aqui, pessoal, é uma outra caixa que foi embora, uma outra abelha que foi embora, né? E aí eu vou trazer para vocês, ó. Essa abelha aqui é uma abelha que continha cera velha, já era uma abelha antiga. Mas aí eu vou mostrar o principal inimigo delas aqui, ó. Que botou a abelha para ir embora. Isso a gente tá apenas com 2 meses de seca, viu? É a chamada traça, né? É uma borboletinha que vai eclodir seus ovos aqui dentro. E aí ela vai destruindo a cera, né? E com isso as abelhas não aguentam e acabam indo embora. Aí a situação, como é que ela deixa a caixa. Isso é uma largatinha que sai dela, né? A lavazinha. E com isso ela coloca a abelha para ir embora. Então a partir desse momento eu vou fazer a limpeza da caixa e preparar a caixa para o próximo ano. E esse restinho de cera aqui a gente vai desmanchar para poder produzir uma nova cera para elas, tá certo? Então, pessoal, estou trazendo aqui os prejuízos já do período de escassez, né? A falta de chuva, o período que a gente vive, que é normal para a gente, para nossa região, e que as abelhas não têm o alimento, né? Que as abelhas não têm o alimento dela. E aí a gente acaba tendo prejuízo de muitas abelhas que vão embora, né? E além do mais, o inimigo que é a traça, a taioca, são inimigos que poderão colocar também essas abelhinhas novas para ir embora, certo? Olha aí como ela deixou a caixa aqui, ó. Então, ó, ela destrói a cera todinha, né? Ela destrói a cera todinha e aí o nosso objetivo agora é limpar essa caixa e preparar ela para o próximo ano, que essa daí já foi. Então só hoje, nesse apiário aqui, já vou contando cinco abelhas novas que foram embora. Pessoal, olha só o que eu encontrei, pessoal. Um enxuí bem próximo ao apiário. Alguém tem coragem de vir derrubar? Se tiver, pode vir. Eu não tenho, não. O mel muito gostoso, mel de enxuí. Parece que ele tá bem gordinho aí, viu? Mas eu não vou derrubar, não. Ferradinha dessa bichinha dói. Dói demais. Muita abelha ele tem. Parece que tá muito gordinho, viu? Muito. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Se alguém quiser vir derrubar, pode vir.